graça e paz, igreja do Avivamento. Almas, células, famílias saradas. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu vou. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda. Querida igreja, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, Apocalipse capítulo de número 10, versículo 25. Gente, eu dirigi por cerca de 5 horas. Estou muito feliz que eu cheguei a tempo de cultuar a Deus com vocês, louvando também a Jesus, ouvindo os ministros de Deus nos conduzindo na adoração com o Senhor. Feliz pelas coisas que vi ontem. Teve um trabalho da Juventude Assembleana da região ali do Parambu, a igreja que eu congrego e faço parte, e eu tive uma experiência muito linda, muito tremenda de Deus ali. Porque sejamos sinceros, estamos aqui dentro de um templo onde comumente louvamos a Jesus, o servimos e o cultuamos. Quem já participou de algum trabalho evangelístico, algum culto, enquadra o ginásio? Quem já participou? Sejamos justos, a atmosfera é totalmente diferente em relação ao templo, porque a maioria das pessoas não tem efetividade na conexão com o Senhor. Muitos ficam distraídos, desapercebidos. Mas, gente, fazia muito tempo, de verdade, e incluo principalmente a igreja que hoje eu congrego e sirvo a Jesus, tem uma deficiência muito grande nesse quesito de fazer com que as pessoas, em trabalhos específicos, em locais como esse, tenham uma melhor qualidade de culto ao Senhor. Gente, quando eu vi Jesus batizando aquelas crianças com o Espírito Santo, quando eu vi aquelas crianças ali rendidas diante do Senhor, eu lembrei de muitas coisas boas que eu comecei a ver aqui dentro desse templo. Eu fiquei com muita vontade de chegar logo, e eu estava longe, eu estava na verdade ali próximo da divisa do Piauí, era Parambu ainda, era Ceará. Eu ainda tive que ir para o outro lado da região dos Inhamus para depois chegar aqui. Dirigi 5 horas, mas era o percurso de umas 5. Sentei o pé no acelerador, pedi a Jesus para me guardar e deu certo, para a glória de Deus. Então Deus abençoe mais e mais, querida família IEP, a todos os iepenses, pastor Bosco, pastora Célia, o Joel, enfim, todos vocês, e eu amo cada um de vocês. Eu quero falar para vocês também que o que os dois irmãos que acabaram de falar fizeram aqui para Jesus não foi em vão. E louva a Deus e celebra a Deus a vitória de cada um deles, em especial, irmão Márcio, eu celebro a Deus a vitória que você contou aqui para a glória de Jesus, e talvez você nem lembre, há uns 21 anos, mais ou menos, estava tendo um culto ali, onde hoje é a casa onde o João mora, e existiam uns cultos ali. Eu não lembro bem como era o tipo de trabalho, só sei que estava vendo um culto ali, e eu tinha acabado de aceitar Jesus. O irmão Márcio foi uma das pessoas que orou por mim. Eu senti muita presença de Deus naquele dia, e eu lembro muito dele, mesmo não tendo muito contato, porque foi o dia em que de verdade eu decidi servir Jesus de todo o meu coração. Então Deus abençoe sua vida, meu querido, mais e mais, Ele prospere onde colocar a palma da mão e a planta do pé. Aos demais amigos aqui nessa casa, Deus abençoe cada um, sempre bom estar com vocês. Lucas 10, versículo 25, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Repita, por favor, quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, tratou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei. Repita, por favor: tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: porque usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Queridos irmãos, eu tenho pelo menos 4 sermões aqui nesse texto. E nunca vi um tempo tão imperativo onde essa palavra precisa ser ensinada de forma fidedigna, de forma coerente aos ensinamentos de Jesus. Eu costumo dizer que a parábola do bom samaritano, como assim é chamada comumente, ela tem um início diante da batalha de 2 advogados, por lógica sendo o escriba, que aparece em outras traduções. Eu cito NVI, nova versão internacional, NTLH, que é a nova versão da linguagem de hoje, Reina Valera, King James também e Almeida século XXI. Vão apresentar as seguintes expressões, ao invés de citar escriba, cita como doutor da lei, intérprete da lei, especialista da lei e também advogado da lei. Essa expressão advogado no grego nômicos fala de um advogado não no modelo padrão tradicional. Era alguém que mais servia como uma testemunha para se pôr ao lado da pessoa, para protegê-la e defendê-la daquilo que ela não poderia se defender com o conhecimento naquele momento. Mas, na realidade, na condição de escriba, e o escriba era uma pessoa que passava grande parte da sua vida estudando acerca da lei de Moisés, para diante do pecador apresentar-lhe a punição do seu pecado. Então, quando a expressão doutor da lei ou advogado da lei é citada, é no sentido de ter o conhecimento por aquilo que se estudou, mas na hora da efetividade de compartilhar o que se sabe, na realidade ele nunca seria um advogado de defesa. Ele sempre seria um advogado de ataque. Contrapartida a isso, Jesus é o nosso advogado de defesa. Jesus é o advogado da graça. Enquanto o escriba é o advogado da lei, Jesus é o advogado da graça. Está escrito, Provérbios 28:13, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Primeira Epístola de João 2, versículo 9, diz a palavra: se confessarmos a Jesus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Capítulo 2, verso 1, na verdade diz ainda a palavra: filhinhos, não pequeis. Primeira Epístola de João ainda: porque se pecardes, sabeis que tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E o texto ainda diz assim: o justo. Cita o nome do nosso Salvador, cita o nome do enviado de Deus, cita o nome daquele que sofreu em nosso lugar, que morreu em nosso lugar, que viveu a mais difícil missão para trazer salvação, libertação, paz, alinhamento, avivamento sobre as nossas vidas, e ainda faz uma das mais coerentes declarações acerca de Jesus:
Jesus Cristo, o justo. Esse justo que nunca pecou, mesmo tendo se manifestado como homem, mesmo tendo abraçado a nossa semelhança, pecado nenhum cometeu. Jesus Cristo, o justo, aquele que pode nos defender, aquele que nos defendeu diante de toda acusação do inimigo. E hoje, nessa noite, podemos celebrar Romanos 8, versículo 1, quando diz a palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos na videira verdadeira, estamos ligados, conectados com o Senhor. Não há condenação contra a tua vida, não há maldição contra a tua casa que prevaleça. Então levante a cabeça, levante a sua guarda, coloque para fora toda negatividade, porque isso não é para você. Jesus te chamou para viver a plenitude da sua bênção, a profundidade da sua comunhão. É mentira do diabo que não tem mais jeito, tem jeito sim. E nesta noite Jesus vai te relembrar o quanto te ama, o quanto é grande a chamada dele na sua vida. O que faz muitas vezes, amados, nós perdermos essa conectividade com o Senhor é quando olhamos mais para os números, ouça bem isso, é muito importante, do que para a essência. Isso é um pecado que as pessoas fazem comumente, isso é natural do ser humano, olhar mais para números do que para a essência. Sejamos justos, todos nós, não tem uma pessoa sequer que nunca tenha feito isso, mesmo que seja de uma maneira muitas vezes ingênua, mas já é natural, é algo que muitas vezes a pessoa não consegue nem perceber. Por exemplo, se tu passa em uma avenida onde você não conhece nenhum restaurante e você vê um restaurante que não tem nenhum visitante e vê um outro que está lotado, qual é o que comumente você vai escolher? Se não conhece, você vai para o que está lotado, porque a sua mente vai pensar mais ou menos assim: se esse aí está vazio é porque não presta não, a comida não tem um bom atendimento, e esse aqui é o que presta porque está lotado. É assim ou não é? Sejamos justos. É assim que muitas vezes, na maioria das vezes funciona, mas nem sempre, meus irmãos, é a realidade. E quando nós olhamos mais para números do que para a essência, nós vamos pecar no sentido de valorizar mais uma performance do que o propósito de Deus na nossa vida. Esse ano eu me alegrei e me entristeci ao mesmo tempo com algumas situações, alguns convites que eu recebi. Pessoas me viram pregando em alguns lugares do país como se isso mudasse alguma coisa para Jesus. Aí fizeram uma ligação, uma baboseira terrível, eu fui clamando sim Jesus, foi dando uma gastura terrível, eu não queria e não fui, graças a Deus, grosseiro por nenhum, mas eu lembrei de todas as coisas ruins que fizeram comigo. Eu lembrei de uma vez que me fizeram eu ir a pé para o metrópole, porque disseram para mim: vamos te buscar, e não vieram me buscar só para eu não aparecer lá na igreja, ali próximo a Arianópolis, para queimarem meu nome e dizerem que eu não fui porque não tinha compromisso. Pessoas más fizeram isso, e eu não tinha um vale transporte na época, eu não tinha, até tentei pedir emprestado a pessoas dinheiro para eu pegar um ônibus, saía correndo muitas vezes quando queria pegar o ônibus da empresa Vitória na Bezerra de Menezes para poder ir, mas nem isso eu consegui. Eu fui a pé, mas fui, cheguei quase na hora de pregar, faltando 2 minutos, recebi a oportunidade, falei de Jesus, ganhei almas para Jesus, tive a alegria de recentemente ver pessoas que estavam no culto, naquele dia que foi marcante na minha vida, que ocasionou dores no meu coração e na minha caminhada de fé, mas fiquei feliz por poder servir a Jesus e ver pessoas ainda nos caminhos de Deus, nos preceitos do Senhor. Amados, quando nós olhamos mais para números do que para o propósito de Deus na nossa vida, nós acabamos nos afastando de Deus, nós acabamos perdendo muito de Jesus na nossa vida, porque o mais importante não são as coisas que nós construímos nessa terra. Lembremos, meus irmãos, nos reunimos nessa casa de adoração
como muitas pessoas o fazem por todo o Brasil e por onde a nossa Irmandade espalhada pelo mundo se agrupa, se acopla, se reúne para cultuar a Deus. Quem tem apenas números, mas não tem o propósito de glorificar a Jesus, são números que vão ficar nessa terra. Se nossos números não glorificam a Jesus, mas pelo contrário, envaidecem o nosso ego, constroem altares para que a carne seja glorificada, isso não é evangelho, é performance humana, é glória humana. E onde existe a glória do homem, a glória de Deus, ela não vai se manifestar, porque Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Mas quando cai a glória do homem, manifesta-se a glória de Deus. Quando é desconstruída a vaidade do homem, o Senhor começa a se revelar de novo, o Senhor começa a falar de novo, o Senhor começa a tratar de novo. E cada palavra que nessa noite vai saindo dos meus lábios, meu coração vai ardendo, porque entendo o propósito do Senhor. Deus está nos chamando para vivermos uma renovação imensa. Jesus está nos chamando para um tempo do qual Ele fará coisas tão grandes na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e Jesus precisa tirar de nós aquilo que nos torna não semelhantes a Jesus, aquilo que nos torna pessoas diferentes do Senhor, aquilo que faz as pessoas olharem para mim e não se aproximar de Jesus, mas querer se afastar de Jesus, porque existem pessoas que em nome de Deus até trabalham na obra, mas que não têm nada, nenhum percentual de espiritualidade e intimidade com Deus da obra. Meus irmãos, fujamos dessa situação, olhemos para Jesus, porque o Evangelho de Cristo é loucura para os homens. O reino de Deus vai na contramão do mundo. Na visão do mundo, o melhor é sempre ganhar. Na visão do reino, quem perde, quem abre mão, é aquele que na verdade vai estar ganhando. Na visão do mundo, é melhor se exaltar. Na visão de Jesus, é melhor se humilhar, porque aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se entrega diante do Senhor, é a mão do próprio Deus que vai lhe erguer, lhe levantar, que vai lhe edificar. E quando a mão de Deus levanta, a mão do homem não tem o poder de abater. E quando a mão de Deus decide levantar, as pessoas podem olhar para ti e tentarem encontrar os números que lhe agradam, os números que fazem seus olhos brilharem, mas Jesus não te amou pelos números que você tinha, Jesus não me amou pelos números que eu tinha, Jesus nos amou pela sua missão. Talvez muitas pessoas que aqui estão, como eu, não tinha nenhum número para oferecer, mas quando Jesus viu a nossa vida vazia, Jesus também enxergou a oportunidade de nos encher do seu amor, nos encher da sua graça, nos encher da sua presença, e hoje somos ovelhas do aprisco de Jesus. Por favor, seja profeta de Deus para alguém e diga: foca no propósito, esqueça as coroas, foca no reino de Deus, esqueça os números humanos, porque Jesus, Ele amou-nos e amou-nos até o fim, abriu mão de tantas coisas para que na nossa vida o amor do Pai, o ágape de Deus, o amor inconfundível, o amor indescritível, o amor imensurável, o amor indizível pelos homens fosse consumado na nossa vida pela missão de Jesus. Então, aquele homem, ele tem um bom assunto, ele quer falar de vida eterna, e ele é um doutor da lei, ele estudou acerca de Deus, e ele aparentemente está honrando Jesus, está chamando Jesus de mestre, mas o texto diz assim: mas um especialista da lei, tentando ou experimentando, lhe perguntou: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Perceba, honra Jesus com os lábios, mas a intenção do seu coração não é a aprendizagem do reino. O que ele quer é uma disputa teológica, é uma disputa de informações.
A casa de Deus não é uma casa de disputas de informações. A casa de Deus não é um local de debates de linhas teológicas. A casa de Deus é um lugar onde Jesus é adorado, exaltado, reverenciado, e o ensinamento que é pregado em nome de Jesus, fielmente e coerente à palavra, é quem vai trazer libertação sobre todas as vidas. Se queremos falar de teologia, façamos isso nos seminários, façamos isso nas salas teológicas. Aqui dentro ninguém veio para disputar com ninguém. Aqui não tem quem prega melhor, quem canta melhor, quem exerce melhor. Todos nós aqui somos filhos diante do Pai. E nós estamos aqui para adorá-lo e exaltá-lo de verdade, glorificá-lo de verdade. Esse amor é tremendo. Precisamos dizer para Jesus de verdade o que o nosso coração veio fazer aqui. De qual maneira muitas vezes você recebe a palavra que está saindo aqui? Gente, de verdade, o tempo vai passando e é tão bom continuar conectado com Jesus. Não queiram passar por algumas coisas que nós passamos por aí. Semana passada aconteceu, fui pregar num lugar que ninguém me conhecia e foi interessante. Cheguei lá no lugar, um monte de teólogo, um monte de gente, um monte de pregador, e meu irmão querendo fazer dele, irmão. Tem bem uns 10 teólogos aí. Eu perguntei, Jesus está aqui? Acho que ele olhou assim, ele disse, tá. Eu disse, pois deixa com Jesus. Se Jesus é o dono dessa casa, é ele que vai ser glorificado. Aí fica tudo com a perninha cruzada, com a mãozinha do bicho. Parece um bando de malandro, um bando de pirangueiro. Adorador é não. Irmão, quando eu vejo na Bíblia o centurião abrindo mão do seu protocolo para dar glória a Jesus, eu fico me perguntando como é que uma cambada de cabra besta fica querendo botar o queixo dentro da casa de Deus, dentro do lugar onde Jesus é para ser glorificado, enaltecido. Se não veio para adorar, é melhor ficar em casa. É assim. Irmão, e semana passada Jesus pegou tudinho. Estava lá com a perna cruzada, a mão no queixo, terminou o culto, estava lá pulando, rodando, sapateando, caindo no chão. Eu digo, isso, Jesus. E é assim que acontece muitas vezes, gente. Por quê? Porque querem muitas vezes fazer da casa de adoração lugar onde eles mesmos venham ser vistos. Mas o único que deve ser visto é Jesus. Foca em Jesus. Glorifica a Jesus, receba Jesus sempre, e a sua vida vai fluir de uma forma tremenda e poderosa. Meus irmãos, era assim que esse homem queria tratar Jesus. Está chamando Jesus de mestre com a boca, mas está cheio de maldade no coração. Tem gente desse jeito, viu? Toma cuidado, porque às vezes o que sai da boca é uma coisa, mas o coração está cheio de veneno. Só que Jesus, conhecendo todas as coisas, ele quer tirar algo de Jesus e Jesus desmascara ele de uma vez só. Porque perceba, ele faz uma pergunta: que farei eu para herdar a vida eterna? O assunto é interessante ou não? O camarada está falando da vida eterna, ele está perguntando para Jesus e está chamando Jesus de mestre. Mas na hora em que ele faz essa pergunta para Jesus, ele contra-pergunta, porque na realidade a lei ensinava o que deveria ser feito. E por ser um escriba, ele conhecia a lei, irmão, era de uma ponta a outra. Ou seja, o que ele está perguntando para Jesus não é porque ele não sabe. Ele está de verdade querendo tentar Jesus, querendo experimentar Jesus, querendo envergonhar Jesus. Aí quando ele faz uma pergunta, Jesus não dá uma resposta, Jesus contra-pergunta. E são duas. O que está escrito na lei? E a outra pergunta é ainda mais forte. Essa segunda pergunta é o certo. Porque quando Jesus pergunta assim, o que está escrito na lei, é Jesus já começando a tirar a máscara dele. O que está escrito na lei é Jesus dizendo, o que você quer saber de mim, você sabe na verdade. Mas o que mais vai ser relevante não é o que você sabe de informação. É a praticidade daquilo que você fará com aquilo que você já tem, já conhece. Porque uma coisa é ter sabedoria, outra coisa é ter informação. Uma coisa, meus irmãos, é saber de forma teórica,
outra coisa é ter a praticidade do Evangelho em cada passo executado para que Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Olhando para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, diz a palavra: aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Quando ele usa Deuteronômio 6,5 para responder a Jesus a primeira pergunta, e também respondendo a primeira pergunta usa Levítico 19:18, se quiser acompanhar, em Deuteronômio 6,5 está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Já em Levítico 19:18 diz a palavra, em certa parte do versículo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí quando ele viu que Jesus lhe cercou, ele quis enquadrar Jesus, mas quem ficou enquadrado foi ele. Aí ele veio querer se justificar diante da própria justiça. Aí não dá não, irmão. Aí é nesse momento que Jesus vai lhe cercar mais ainda, ficou com a mente bem apertadinha, bem pequenininha. E quem é o meu próximo? Foi uma pergunta. E se você perceber, a parábola na verdade não é uma resposta, é uma outra pergunta. Porque depois de toda a parábola ser citada, aí Jesus pergunta assim: qual destes três te parece o próximo daquele que foi salteado pelos assaltantes? E aí, a pergunta que ele faz e Jesus contra-pergunta, é ele mesmo quem dá a resposta. Agora, a essência de tudo isso é muito tremenda, gente. Por quê? Porque na verdade o judeu, em relação ao samaritano, tem uma resistência muito bruta. Isso ocorre até hoje, certo? Até hoje, mesmo que nomes sejam modificados, ainda tem aquela rixa terrível, mesmo sendo outros nomes, certo? Por quê? Porque para o judeu, o samaritano é alguém nojento, asqueroso, mestiço, miserável. Aí Jesus está citando, em primeiro lugar, duas cidades. Quais são as duas cidades citadas na parábola? Quem lembra? A primeira, mais alta de todas, ali, Jerusalém. E depois, Jesus cita Jericó. Interessante, porque de forma vertical, o que separa essas cidades são aproximadamente quase 1 quilômetro, mas em rota de viagem normal por estrada, 26 quilômetros de percurso, certo? Pela via, por vias rochosas. Jerusalém, uma cidade que está quase a 800 metros acima do nível do mar, e para quem não sabe, Jericó é a cidade mais baixa do mundo, quase 300 metros abaixo do nível do mar. Jesus cita um homem que desce, Jesus cita um levita que desceu após um sacerdote descer. Então, o primeiro homem que desceu, ele foi espancado, ele foi salteado e deixado meio morto no meio do caminho. Uma vida que ficou ali jogada ao vento, na maior de todas as misérias, de forma covarde, quase ele matam. E para aquelas pessoas que na parábola tenha sempre essa situação, o entendimento de parábola. Isso aqui é uma parábola que Jesus ele lançou. E nessa parábola, quando desce o sacerdote, quando desce o levita e passa de longe, diferente do que fez o samaritano, temos aqui o conhecimento de Deus, temos aqui o entendimento do Senhor para provar que coisas não são mais valiosas do que pessoas. Sabe por qual motivo, meus irmãos? Porque o valor não está naquilo que se tem, o valor está sempre naquilo que se é, em quem nós somos. Eu vou dizer de novo, o valor não está naquilo que se tem, o valor está naquilo que se é. E hoje, quem falou depois do Márcio, aquele irmão disse que de verdade nós temos o poder de filho, e é verdade, gente, nós somos filhos de Deus. Onde estão os filhos e as filhas aqui nessa noite? Cadê os filhos e as filhas nessa noite? Há uma autoridade de Deus sobre nós, há uma graça de Deus sobre nós, a misericórdia de Jesus abraçou as nossas vidas. E se somos filhos, diz a palavra em Romanos 8:17,
Se somos herdeiros de Deus, somos filhos, e somos cordeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele seremos também glorificados. A eternidade de Deus sobre nós desmanchou tudo que era negativo, tirou de nós tudo que era nocivo, letal, prejudicial, pôs em nós o Espírito Santo que habita aqui, que habita aí. Você é casa de Deus, é morada do Espírito Santo. Em nome de Jesus, permita que o seu coração se abra, libere perdão o mais rápido possível. Não permita que esse sentimento, esse rancor venha prejudicar a tua relação com Deus e a tua espiritualidade ser impedida de prosperar. Deus está te dando condição nessa noite. É o Espírito Santo que habita na tua vida, que hoje está quebrando as cadeias, arrebentando os cadeados, as resistências, tudo que não vem de Deus cai por terra, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Aleluia. Por que Jesus cita Jerusalém e Jericó? Vamos falar aqui sobre duas coisas importantes. Eu já vi pessoas pregando, dizendo que eu não julgo o sacerdote, não julgo o levita da parábola, porque eles não poderiam tocar em coisas impuras, ficariam impuros para a ministração. E quem é que disse que, na condição da parábola que Jesus apresentou, que eles estavam indo trabalhar para Deus? Não esqueçam, descia, diga descia. Veja bem, gente, naquela época, quem já estudou sabe disso. Existiam ali em Jericó várias vilas sacerdotais, onde pessoas que trabalhavam para Deus partiam de Jericó para Jerusalém. Então, de Jericó para Jerusalém é um processo de descida? Não, é um processo, logicamente, de subida. Quem vai de Jericó para Jerusalém está subindo para servir. Quem desce de Jerusalém para Jericó, e era sacerdote ou levita, estava voltando para casa. Quando o texto diz e descia, a Bíblia já está sendo clara, que eles não estavam indo trabalhar para Deus, eles não estavam voltando para casa, e voltando para casa nada lhes impedia de socorrer um ser humano, o próximo, como poderia ter sido qualquer um deles. Então isso tem ocorrido nos nossos dias, pessoas que se escondem por detrás dos seus títulos, se escondem por detrás das estruturas humanas que fizeram, e muitas vezes seguem protocolos humanos, coisas humanas, ao invés de fazerem o que Jesus ensinou na simplicidade: amar, 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 perdoar, 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 servir, servir, servir diante de Deus. Essa foi a missão de Jesus, e nós como discípulos precisamos repetir essa missão. Está voltando diferente da forma que subiu. Vocês já estudaram, essa igreja é uma igreja inteligente, e sabem que o sacerdote e o levita não poderiam aparecer de qualquer maneira para servir no templo. Sacerdote com a barba toda assanhada estava reprovado. Cabelo assanhado, negativo, todo mundo no protocolo, todo mundo na etiqueta para fazer conforme tudo era pedido e direcionado. Só que tem um problema: a maneira que eles sobem não é a mesma maneira que eles descem, porque o problema está aí. Existem pessoas se perdendo nos percursos da vida, tem gente subindo de uma maneira e descendo de uma maneira totalmente diferente, porque para servir precisa subir com toda diligência, com toda precisão, com todo equilíbrio, com toda eficácia. Na hora de voltar, eles perdem o principal, o propósito e a essência daqueles que eles glorificam com as suas obras. O amor de Deus no coração não foi visto nem na vida do sacerdote e nem na vida do levita. Então, quem é que manifesta amor, para surpresa de todos que estão aqui, e principalmente daquele advogado da lei, daquele escriba,
daquele doutor, daquele intérprete da lei, daquele especialista da lei que estava ouvindo Jesus naquele dia. O amor não partiu de um obreiro de Deus. O amor partiu de alguém que era considerado nojento. O amor partiu de quem menos se esperava, porque o texto diz que o samaritano ia de viagem. E se você analisar bem ali, na verdade, o samaritano está em um caminho oposto ao caminho do homem que descia, ao caminho do sacerdote da parábola, ao caminho do levita da parábola. E aquilo que ele fala, veja bem, é muito tremendo, depois mesmo que as suas obras são ali apresentadas, porque ele interrompe a sua viagem. Diga comigo, ia de viagem. Ou seja, ainda iria executar tarefas. O sacerdote e o levita estavam indo trabalhar, estavam voltando, regressando, estavam em um percurso de descida. Já aquele homem, ele ia fazer alguma coisa. Então quem desceu e não tinha mais nenhum trabalho para fazer para Deus, olhou para uma vida de longe, no meio do caminho, e seguiu o seu caminho, e não teve amor na sua atitude, o contrário fez aquele samaritano. Ele ia de viagem, ele tinha projetos, compromissos, tarefa, agenda, programação, mas aquele asqueroso para um judeu, aquele nojento para um judeu, não é alguém nojento para Deus, porque a pior coisa que existe para pessoas que têm amargura no coração é odiar pessoas que Deus ama, porque odiar quem Deus ama é perder tempo. Pode lançar maldição, a mão de Deus protege. Pode armar ciladas, a mão de Deus protege. Pode montar o laço perfeitinho, a mão de Deus vai desfazer o laço. Pode tentar caluniar, amaldiçoar, invejar, ter ira. Irmão, a pior coisa que existe é tentar negativar, tentar prejudicar quem o Senhor ama. Não adianta, quem Deus ama está protegido pelo Senhor. Eu tenho uma boa notícia para todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus amou a todos, e Jesus veio para salvar a todos, e todo aquele que nele crê não vai viver maldição, vai viver a bênção de Deus. Hoje estamos abençoados nessa noite. Glorifiquem a Jesus, exaltem a Jesus, magnifiquem o ágape de Deus. O amor é Jesus, o amor é Jesus, o amor é Jesus. E me impressiona algo na vida do samaritano. Repita de novo, ia de viagem. Ele tem uma viagem, mas a vida do próximo é mais importante do que a sua tarefa. Socorrer alguém que está caído é mais importante do que prosseguir uma viagem tendo azeite e vinho na bagagem apenas por precaução. Se nós não usarmos o que há na bagagem, para que levá-las? Para que azeite e vinho, se não for para socorrer alguém, se não for para usar no momento em que mais se necessita? Aquilo que ele estava levando por lógica era dele. Alguém pode falar de forma radical, mas quem tem amor no coração sempre vai sentir a dor do próximo, sempre vai ter misericórdia do próximo, sempre vai se importar com aqueles que ninguém mais se importa. Então está ali, ele interrompe a sua viagem, ele para a sua viagem, ele se aproxima daquele homem, e o texto da tradução que eu tenho diz assim: e se aproximando, glória a Deus, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, primeiro se aproximou, e vendo, oh Jesus, moveu-se de íntima compaixão. O sacerdote e o levita da parábola viram e se afastaram. Primeiro viram, depois continuaram se afastando. Ele não.
O samaritano primeiro se aproximou para depois ver de verdade o que estava acontecendo com aquele homem. Porque quem vê de longe já dá o diagnóstico: morreu. Mas somente aqueles que se aproximam vão ter a certeza do que está acontecendo e vão ter a esperança, porque entendem que meio morto não significa morto. Se há 1% de esperança, Jesus vai usar esse 1%, e a vida vai vencer a morte, e o amor vai vencer o descaso, e o abraço vai vencer o rancor. E não importa se ele era odiado, e não importa se ele era tido como um mestiço, ele sabia com certeza, sabia que provavelmente era um judeu, está vindo de Jerusalém, está no meio do caminho. Ele sabia, mas não importa, porque quem tem amor no coração não vai olhar para números, não vai olhar para passado, não vai olhar para sentimentos negativos. Quem tem amor no coração vai fazer o que Deus faria no seu lugar, vai fazer o que Jesus faria no seu lugar. Ei, o que você tem feito com as oportunidades que Jesus tem te dado ao colocar pessoas no teu caminho? Às vezes Jesus coloca pessoas no teu caminho para trabalhar na tua vida e te usar para trabalhar na vida de uma pessoa. Aquele homem põe o necessitado em cima da sua cavalgadura, depois de deitar azeite e vinho nas suas feridas, leva para uma estalagem e faz aquilo que para mim é a maior declaração da parábola. Ele diz assim ao hospedeiro: toma esses 2 dinheiros e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei no meu regresso, eu te pagarei na minha volta. Gente, o que ele está dando aqui é uma certeza. E em outras palavras, o que ele está declarando é o seguinte: sabe isso que eu estou fazendo no percurso de ida da minha viagem? Eu serei capaz de fazer a mesma coisa na volta também. Porque, como disse no princípio, tem gente que nas idas vão de uma forma, se perdem no meio dos percursos e voltam diferente, com a essência perdida. Mas quem tem amor no coração vai, volta, vai de novo, volta, mas a pessoa permanece, porque o amor não muda. O amor traz cura, o amor traz restauração, o amor traz perdão, o amor traz aquilo que o homem não pode fazer com os seus frutos. Pegue firme na mão de alguém e diga: não se perca em meio aos percursos da vida. E se tiver perdido, Jesus, ele quer se revelar para você. Sabe por quê? Porque quem se encontra com Jesus vai se encontrar consigo mesmo, vai sair de dentro de um labirinto e vai declarar o que Jesus é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem está preparado para ganhar muitas vidas para Jesus? Esse ano ainda, quem não ganhou uma alma para Jesus, vamos fazer um desafio. Vamos ganhar pelo menos uma alma para Jesus até o fim do ano. Gente, isso aqui é muito pouco. Fique de pé, por favor. Isso aqui é um mistério. Fique de pé, fique de pé. Todo mundo que está aqui, quem está ouvindo, diga amém. Amém. E aí, quem aceita esse desafio? Levante a mão, quem aceita? Amém. Vamos ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Mas eu estou falando de ganhar mesmo e cuidar mesmo e ver essa pessoa aqui. Existe culto da virada aqui? Que é isso, parou, decretando mistério. Mesmo se não tem, mas tem algum culto próximo ao fim do ano aqui? Qual é o último culto do ano, geralmente? Pronto. Vamos estabelecer até o... Tem culto no Natal aqui? Tem, né? No normal tem, né? Pronto, vamos fazer o seguinte: até o Natal, eu também aceito, estou fazendo esse desafio. Eu estou falando de trazer a vida para cá, tá bom? Amém? Todo mundo
que está aqui, se a gente ganhar uma alma para Jesus de verdade, trazer essa pessoa para cá, agora não venda uma de gaiata, de convidar uma pessoa só no dia, porque Jesus está vendo. Vamos começar a evangelizar a partir de hoje. Vamos começar a falar de Jesus como nunca antes, a partir de hoje. E mesmo que tenha sido alguém que um dia tenha lhe ferido, o amor vai quebrar essas cadeias. Glória! Eu posso falar isso. Jesus fez isso comigo esses dias, viu? Jesus fez isso comigo esses dias. Fui bem ferido e o Senhor me direcionou. Eu pedi perdão. A pessoa de Curitiba chorava, soluçava e dizia: eu não esperava essa ligação. Eu digo, tem coisas que é Jesus que faz. Pegou um avião e veio aqui. E a obra de Deus foi completa para a glória do Senhor dos Exércitos. Gente, o amor de Jesus faz a diferença sempre. Mas para que isso seja possível, nós precisamos abrir mão das coisas que não acrescentam na nossa bagagem espiritual. Precisamos abrir mão das nossas vaidades, dos nossos discursos sem vida. O que é um discurso sem vida? É aquilo que não edifica. É aquilo que Jesus não é glorificado, é aquilo que Jesus não é adorado. Eu acredito na chamada de cada um de vocês. Aleluia. Cada um de vocês é uma potência nas mãos de Jesus. Cada um de vocês pode dar um grande prejuízo ao inferno se deixarem o Espírito Santo usar a vida de vocês. E eu acredito, que você será honrado por Jesus. Repito, não é números, é propósito, não é performance, é propósito. Cada um de nós vamos ganhar pelo menos uma alma para Jesus, e você vai ver o que Jesus vai fazer através da sua vida. Levante as mãos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estamos vivendo um momento de confronto do Espírito Santo. E nós precisamos agora clamar ao Senhor. Quantas vidas caídas pelo meio do caminho, abandonadas, mas que ainda têm chance, feridas, mas que ainda têm uma chance, desiludidas e desenganadas, mas ainda têm uma chance. Você é a resposta de Deus para essas pessoas, jovem. Você é a resposta de Deus para essas pessoas, filha, filho, servo do Senhor, serva do Altíssimo. Sabe essas mãos que você está sentindo agora, o toque de Jesus? Elas voltarão a serem usadas pelo Senhor para curar outras vidas. Você voltará a testemunhar as curas divinas e os milagres de Deus. Sabe, as visões que há muito tempo você não tem, voltará a tê-las, porque Jesus quer te usar para que a igreja seja edificada e para que outras vidas também sejam impactadas pelo poder de Deus. Levantemos as mãos e clamemos ao Senhor agora. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pelas muitas vezes, Pai, que olhamos para a numerosidade das coisas da terra e nos esquecemos do Teu ensinamento, da Tua essência e da visão do reino que veio para modificar o coração dos homens. O amor que modifica o mundo, o amor que restaura o mundo, é o amor de Jesus. É o amor incomparável, é o amor soberano, é o amor que os homens não eram dignos, mas o Teu amor nos amou. Glória. Jesus, quantos corações feridos, quantas almas beirando ao inferno, quantas famílias, Senhor, sendo atacadas e destruídas pelo inimigo, mas a Tua igreja se levanta em nome de Jesus. A Tua igreja, na Tua autoridade, hoje, Senhor, assumindo
assumimos esse compromisso, queremos fazer aquilo, Senhor, que nos ensinaste, e queremos fazer com mais intensidade, com mais força. Jesus, teu nome perdoa pecados. Jesus, teu nome levanta o caído. Jesus, teu nome ressignifica. Jesus, teu nome dá novas oportunidades. Jesus, teu nome devolve a dignidade. Jesus, o teu nome restaura a esperança. Jesus, o teu nome reconstrói as pontes que foram derrubadas. Jesus, o teu nome faz o soldado morto ressuscitar.